Bom dia a todos. Estamos começando o nosso webinar e bem-vindos, então, a mais um webinar promovido pela Britium através do seu Comitê de Capital Humano. Hoje o nosso webinar vai ter um tema super relevante que vai tratar das competências do futuro, as demandas do mercado de trabalho hoje já, competências do futuro, mas já, de certa forma, demandadas desde hoje, nesse processo de profundas transformações no mercado de trabalho, especialmente a partir, é claro, desses últimos 2 anos, de muitas mudanças, sem dúvida alguma, e também os desafios da área de educação, particularmente do ensino superior, para desenvolver essas competências necessárias e, claro, poder oferecer ao mercado profissionais com essas competências necessárias para o futuro, que eu digo talvez já seja presente. Nós temos dois convidados muito especiais representando o lado da oferta do ensino superior, especificamente hoje, e da demanda do mercado de trabalho. O Juliano Costa, meu colega de Britium e do Comitê de Capital Humano e Educação, vai estar apresentando os nossos dois convidados especiais logo à frente, e o Juliano vai estar fazendo a mediação deste webinar. Mas antes da gente começar propriamente as apresentações e o debate, vai ter uma sessão de Q&A no final, que eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar. Eu quero rapidamente falar sobre a Britium, para todos que estão nos acompanhando aqui, através do Zoom ou do YouTube. A Britium é uma entidade que se propõe a servir como referência para a comunidade empresarial do Reino Unido no Brasil e, claro, as empresas brasileiras interessadas em relações comerciais com o Reino Unido, e com isso propiciando um incremento do comércio bilateral entre os dois mercados, investimentos bilaterais, serviços e relacionamentos de forma mais ampla. A Britium, ela tem uma atuação nacional, é claro, no Brasil, e tem filiais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. E a entidade promove, então, possibilita um network com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, além da participação dos debates através dos comitês setoriais e grupos de discussão, que atuam em diversas frentes, conforme, inclusive, foi exibido no slide de abertura aqui desse webinar, tanto para os líderes que encabeçam, como os participantes das diversas empresas associadas à Britium. Quem quiser saber um pouco mais sobre a atuação da Britium, como poder participar, podem acessar o site da Britium, www.britium.com.br. Eu também quero fazer uns rápidos, mas importantes agradecimentos nesta abertura de webinar aos associados mantenedores da Britium. Vocês viram as marcas também no slide apresentado há pouco aqui nessa abertura. Um agradecimento ao Juliano Costa, meu colega de Britium, vice-presidente do Capital Humano e Educação, que organizou esse webinar, vai estar fazendo a mediação do webinar, o time interno da Câmara Britânica pelo suporte necessário para a gente ter viabilizado esse webinar, e, claro, um agradecimento especial aos nossos convidados, que eu já nomino, embora vou deixar para o Juliano fazer as devidas apresentações, a Luciane Magalhães, que é líder de Human Capital da KPMG, e o Luciano Sattler, que ele é membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. O meu super agradecimento aos nossos dois convidados. E também quero agradecer, obviamente, a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui através do Zoom e do YouTube, pelo interesse nesse tema que nós consideramos super importante. Ao final do debate, nós vamos ter um Q&A para a gente promover uma interação dos participantes aqui de vocês com os palestrantes e debatedores. Quem estiver nos acompanhando pelo Zoom vai poder, então, fazer suas perguntas através do Q&A do Zoom. Vocês devem estar vendo um ícone na barra inferior do Zoom,
de Q&A, e através desse ícone abre uma janela para vocês poderem escrever as perguntas. Podem estar fazendo as perguntas ao longo do web, a gente vai estar reunindo essas perguntas, e aí sim eu vou estar voltando aqui após o debate, após a liderança do Luciano, para levar essas perguntas, então, para os nossos convidados. Então, agora sim, vamos iniciar propriamente o webinar e passo, então, a palavra para o meu colega Juliano Costa. Obrigado, Marcos. Basicamente, os nossos convidados já foram apresentados. Eu vou repetir aqui o agradecimento à Luciene como representante, mas não exclusiva da indústria, como representante de uma área de recursos humanos de uma grande empresa de consultoria. Então, é super importante, Luciene, ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. E o Luciano Sattler, que é o nosso membro do conselho da Associação Brasileira de Educação à Distância, mas que tem uma larga experiência com ensino superior, com instituições, com coordenações de cursos de graduação, pós-graduação. Então, eu realmente, em nome da Bridgen, agradeço imensamente a gentileza de vocês dois de estar aqui conosco hoje. O tema, competências para o futuro do trabalho e ensino superior, um alinhamento necessário. Acho que o tópico aqui que nós vamos tentar construir é justamente essa discussão sobre o alinhamento dessas duas realidades, a realidade do mundo do trabalho e a realidade da academia, como ela se situa hoje no Brasil. E eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta, vou direcionar a primeira pergunta para a Luciene, que a gente vai ouvir a demanda. Luciene, você que tem tido uma relação muito forte com talento, a aquisição de novos talentos, manutenção, tentar fazer o design de fit cultural, de habilidades para as empresas, como você sente hoje essa necessidade do mercado de trabalho em relação às competências atuais? Não é nem competências para o futuro do trabalho, mas que o futuro do trabalho começa a ser construído hoje. Como é que você tem sentido essa necessidade de novas competências ou de competências antigas que se ressignificaram? Sim. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Como que a gente tem vivido isso na prática, né? O mercado de trabalho sempre demandou experiência, disciplinas essenciais, tradicionais, na formação contínua, história, geografia, ciências. Isso sempre foi demandado, isso um dia vai gerar a especialização, né? Entretanto, o contínuo desenvolvimento e a transformação dessas disciplinas, como, por exemplo, línguas, extratos de produções de textos, estudos literários, isso tudo faz com que nós, né, todos nós, possamos adquirir sabedoria, ampliando essa diversidade de conhecimento que se torna necessária a cada dia na transformação das nossas profissões. Os desafios da educação, eles sempre geram valor ao estudante e às empresas, mas, naturalmente, as empresas que contratam, quanto as organizações acadêmicas, elas passam a fazer uma formação maior, elas passam a fazer um investimento, transformando e impulsionando para que as pessoas que estão numa formação acadêmica e possam se tornar profissionais, especializados ou não, eles possam até demandar menos tempo dentro da jornada de trabalho, estudando disciplinas cujo extrato não necessariamente ainda é dado durante a nossa formação acadêmica, né? Então, hoje as competências como capacidade de julgamento, tomada de decisões, as pessoas falam de liderança numa amplitude maior, né? Agilidade de aprendizagem, adaptabilidade a mudanças, elas são competências que amparam a transformação do capital humano, do conhecimento do capital humano, e na nossa necessidade como demandante, como organizações que contribuem, né, para o desenvolvimento do país e das pessoas, né? Primeiro contribui com o desenvolvimento das pessoas e depois, consequentemente, para o país como um todo, elas necessitam de uma estratificação dentro da formação acadêmica para que as pessoas possam ter esse desenvolvimento dentro da formação acadêmica. Então, falamos muito dessas competências que vão amparar a transformação no futuro, que transformam profissões, né, que não necessariamente acabam com as profissões, mas elas transformam, como essa capacidade de julgamento e adaptabilidade a mudanças, elas podem ser estratificadas dentro do ensino
seja ele universitário, seja ele fundamental ou ensino médio. Então, é dessa forma que nós, como empresas, né, representando aqui uma empresa, vemos a necessidade do desenvolvimento e da transformação acadêmica, nessa formação específica, nesse extrato. Então, Luciane, vou passar agora para o Luciano, mas vou fazer aqui uma observação para dar um direcionamento. Luciano, as competências que a Luciane citou, capacidade analítica, capacidade de tomada de decisão, de julgamento crítico, são competências não necessariamente acadêmicas, digamos assim, tradicionalmente cognitivas, são competências comportamentais, são competências, o que tem se chamado muito de soft skills, né? As competências muito ligadas ao raciocínio analítico, não necessariamente ao conteúdo historiográfico, matemático, linguístico, ou alguma coisa desse tipo. Como a academia tem percebido isso? Como é que a academia, não importa se ela é presencial, se ela é à distância, enfim, a academia em geral tem percebido essa necessidade dessas competências distintas daquelas historicamente construídas, e se essa percepção é a mesma do que a Luciane colocou, se ela é um pouco diferente? Eu creio... Bom dia, Juliano, bom dia, Luciane, bom dia, Marcos, e todos que estão conosco ao vivo ou que vão assistir em outro momento, né? Essa é a grande crise, porque cada vez mais as pessoas são contratadas pelo que elas dizem saber, ou pelo que o diploma, a princípio, diz que ela deveria saber, e elas são demitidas pelo que elas são, na verdade. Porque na convivência na empresa, não basta eu dizer que sei, eu tenho que saber realmente, e mais importante do que nunca, eu tenho que ser, eu tenho que ter essas soft skills, eu tenho que ter essa capacidade de aprender sempre, de me relacionar, de entender que o conhecimento científico que me foi dado, a possibilidade de aprender, ele muda, né? Porque hoje o conhecimento muda numa velocidade estonteante. Então, mais do que nunca, a questão é saber aprender e saber conviver, né? Eu até apresentei aqui, preparei uma breve apresentação, vou pedir licença a vocês para mostrar aqui, porque o que nós estamos discutindo aqui é o valor do diploma, né? Quando a gente fala, olha, a necessidade de alinhamento entre o ensino superior e a sociedade, não só as empresas, mas a sociedade, nós estamos falando que algo está desalinhado. A verdade é essa. E quando o Marcos começou, né? O futuro do trabalho, mas existe uma frase de um britânico, né? Que foi um poeta do cyberpunk, que ele falou há 20 anos atrás, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então, na verdade, nós estamos falando de um futuro que é hoje, né? E esse futuro que pede esse grande movimento que o Fórum Econômico Mundial está trazendo, que é de upskilling e reskilling. Ninguém mais pode parar de trabalhar, ninguém mais pode parar de aprender, portanto, eu vou ter o upskilling, que é eu ser capaz de me aprofundar na área que eu atuo, ou o reskilling, ser capaz de mudar a minha área de atuação, né? A Luciane falou conosco alguns dias atrás, olha, eu enveredei para o mundo do capital humano, estou aprendendo muito, estou vibrando com isso, que coisa linda. Essa é a tarefa de cada um de nós agora, né? E um número que chama bastante atenção é que o Brasil ainda tem uma dívida histórica na educação superior. Imagina, nós temos, de acordo com a OCDE, em 2020, apenas 24% da população de 25 a 34 anos que completou o ensino superior. E quando nós olhamos pessoas de 55 a 64 anos, apenas 15% da população tem curso superior. Nós deveríamos ter o dobro da população universitária que nós temos hoje, em torno de 8 milhões e pouco, nós deveríamos ter 15 milhões para a gente se assemelhar em termos percentuais aos nossos vizinhos da América Latina. E aí a primeira questão, nós estamos falando de alinhamento, a nossa oferta, né, demanda de graduação está desalinhada com a economia digital. Isso aqui é um dado de 2020 do MEC. O de cima são cursos presenciais, o de baixo são cursos à distância. Os 10 maiores cursos de graduação
presenciais à distância na rede privada. Por que na rede privada? Porque na rede privada hoje está 80%, no presencial quase 80% dos universitários e na EAD 95% dos universitários, né? Então você vê no presencial o curso que nós tínhamos mais matrícula, Direito, 676 mil estudantes de Direito em 2020. Em segundo lugar, Psicologia, 250 mil. Em terceiro lugar, Administração, 247 mil. Quando falamos de EAD, Pedagogia, 560 mil. Administração, 300 mil. Contabilidade, 177 mil. Onde estão as profissões relacionadas à economia digital? Diretamente relacionadas à economia digital. Elas não aparecem aqui. O Brasil hoje é o país que tem, por exemplo, o maior número de bacharéis em direito proporcionalmente à população no mundo. É o maior número de bacharéis em direito proporcionalmente à população no mundo. Então, são números assim que assustam. Olha outro número. A matriz produtiva brasileira está desalinhada com a economia digital. Faxineiro é a profissão que lidera a criação de vagas de trabalho formal no país. E essa matéria é de um mês atrás. Então, em primeiro lugar, faxineiro, segundo lugar, assistente administrativo, e terceiro lugar, vendedor de comércio varejista. Então, entre as 10 maiores aqui também, nós não temos sinal da economia digital. E depois eu falo de economia digital porque nós estamos falando de futuro, né? Agora, o dado mais preocupante, Juliano, já estou terminando essa minha apresentação antes que as pessoas fujam, é que nós temos uma elevada proporção de gente com diploma de ensino superior e que ou atua no emprego, num trabalho que não demanda diploma de ensino superior, então está na chamada subocupação, ou atua numa área que não é a sua área de formação, então, me formei fisioterapeuta, estou trabalhando como balconista de loja, né? Atua numa área fora da sua área de atuação, no emprego que não requer o diploma, muitas vezes são subempregados e até em trabalho precarizado. A gente tem que lembrar que quase 40% das pessoas que estão se formando no ensino superior, elas estão se formando ainda analfabetos funcionais. Então, nós temos uma crise que está relacionada com a educação básica, está relacionada com a qualidade do ensino superior e que as empresas têm uma tarefa fundamental para ajudar a isso, a mudar essa realidade. Então, não basta ter o diploma. A questão é o que esse diploma realmente agregou na sua vida e qual o compromisso da instituição, independente de ser presencial ou à distância, qual o compromisso da instituição com a qualidade. Porque nós estamos com um processo de, na verdade, desvalorização do diploma de ensino superior. Luciano, eu vou tirar algumas conclusões por minha conta aqui para poder jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Vamos lá. Então, se eu fosse entender o insight principal dos seus números, e que são super relevantes, obrigado por trazê-los, eu acho que isso dá materialidade à nossa discussão, concretude e evidência, o ensino superior não está atendendo o que o mercado brasileiro precisa nesse momento. Então, essa seria uma primeira conclusão. Ainda que, dentro do direito da administração e da pedagogia, nós pudéssemos desenvolver soft skills. Nada impede que você tenha 600 mil alunos estudando direito com um currículo focado em resolução de problemas, capacidade analítica, cultura de dados. Nada impede que nós fizéssemos isso, né? Mas nós sabemos que não está sendo feito e, inclusive, quando nós pegamos os dados de economia digital e, mais do que economia, me permita fazer um acréscimo, uma sociedade digital, né? Não é só a economia, a política é digital, as relações sociais são digitais, tudo isso se expandiu muito em virtude do período pandêmico que nós atravessamos, e isso gera um gap, como diz, uma distância entre o que o ensino superior produz de trabalhadores, de força de trabalho, ou que dá de qualidade de trabalhabilidade para as pessoas, e o que o mercado precisa. Aí eu vou passar para a Luciane, depois eu te chamo de novo aqui. Luciane, as empresas têm conseguido encontrar, a despeito dos dados que o Luciano colocou, as empresas têm conseguido encontrar talentos para cobrir essas vagas necessárias na economia digital, na sociedade digital, ou isso não tem sido fácil?
Bom, a máxima de que faltará talentos no mundo em todas as especializações já existe há muitos anos, né? Não só no Brasil, como no mundo, no planeta. Não tem sido fácil, Juliano. Nós nem tentamos, de acordo com os dados, e, de novo, Luciano, muito obrigada por ter trazido, o que as empresas comumente fazem, né? Primeiro, tem que investir para que o profissional ele possa se tornar um profissional completo, né? Então, tem que ter um benefício, tem que inserir esses extratos que nós começamos a falar. Então, capacidade analítica, como é que é uma capacidade analítica desenvolvida? Aí você pega esse extrato que deveria estar dentro de uma formação acadêmica e passa a atender e passa a profissional para que ele possa aprender ao longo da jornada de trabalho e se tornar um profissional completo dentro da sua atividade. Então, essa mensuração, como é que as empresas hoje fazem, observam, né, o quanto que o candidato está preparado ou não? Diversos assessments são feitos, né, diversas mensurações da flexibilidade ou inflexibilidade que um profissional tem, que um estudante tem, que vai se tornar um profissional especializado ou não, naquilo que ele tem que aprender. Então, dentro dessa régua, desses assessments que são feitos, nós medimos a inflexibilidade para se tornar um profissional. Se ele é inflexível dentro de uma condição mental, de soft skills, ele então não é contratado, é simples assim. Agora, se ele tem uma flexibilidade instalada, e ele, embora não tenha desenvolvido essa competência ainda, isso é possível de ensinar, e a empresa ir dentro desse extrato de formação para que o profissional, junto com a jornada de trabalho dele, possa aprender ao longo da carreira, ao longo da jornada de trabalho. O que demanda do profissional mais tempo, porque ele tem que aprender o trabalho, ele tem que se especializar, ele tem que continuar estudando ao longo de uma jornada, e isso torna, inclusive, uma jornada um pouco mais estendida, um pouco mais longa, na necessidade do próprio profissional em se desenvolver. E isso também, obviamente, né, afeta o dia a dia das pessoas. Então, nós vemos uma crescente preocupação com saúde mental, uma crescente preocupação com a pressão, porque isso tudo está embalado dentro de uma jornada profissional que, dentro da formação acadêmica, poderia estar estratificada e preparando o profissional, não na especialização, mas naqueles extratos que são necessários para embalar o conjunto que todos nós temos nas nossas necessidades profissionais. Tem sido bastante difícil. O Luciano colocou que temos um número que deveria ser o dobro de estudantes com ensino superior. E ainda tem uma problemática, que aí eu vou fazer uma afirmação que não é minha, Luciano, mas vou passar para você trabalhar em cima dessa afirmação. O Sal Khan, o fundador da Khan Academy, que eu acho que todos conhecem ou ouviram falar em algum momento da vida, ele disse recentemente, acho que 2021, que a educação contemporânea, a educação construída nos últimos 200 anos, não tem capacidade de acompanhar o ritmo da inovação tecnológica, do ponto de vista formal. Ele disse que o nosso não é só um problema brasileiro, é globalmente que se inova e se produz de lançamentos de software, de sistemas, de modelos de produção. A escola da educação básica e a universidade não conseguem curricular isso. Desculpa, eu não sei se essa palavra existe, mas enfim, vou usá-la aqui, acho que vocês entenderam. Colocar dentro de um currículo, formar pessoas ao longo do tempo e devolver ao mercado para atender essa demanda. Você acredita nisso? Você realmente concorda com ele e acredita que as universidades têm, dentro do modelo que elas têm hoje, condições de absorver a inovação do mercado, produzir profissionais e devolver ao mercado profissionais com trabalhabilidade suficiente, ou ela teria que sofrer, ela não está conseguindo e tem que repensar o modelo? Juliano, essa fala dele vale para a universidade e vale para as escolas também. Hoje, talvez, a maior tarefa que a escola tem que ensinar é o desaprender. Porque se eu me formei cirurgião
há 10 anos atrás e eu não acompanhei a evolução do meu mundo do trabalho, não fui a nenhum congresso, não li artigos científicos, eu que era cirurgião há 10 anos, hoje eu sou açougueiro, porque as coisas estão mudando numa velocidade estonteante. Então, por isso a ênfase tem que ser na metacognição, que é todo esse ferramental mental que nós temos de ser capaz de desaprender coisas e aprender coisas novas. E aí ele está corretíssimo. Em termos formais, a universidade precisa se preparar para estar com eu sempre falo, com os muros mais abertos, derrubar os muros para dialogar com a sociedade. Eu lancei o primeiro curso como reitor, eu lancei o primeiro curso do Brasil de Ciências de Dados, graduação em Ciência de Dados. Quando eu fui preparar o currículo, eu visitei uma empresa que depois foi adquirida pela iFood, de tecnologia de ponta, para eles me ajudarem a construir o currículo. Eles desenharam o currículo, professor, eu preciso de profissional assim. Aí eu desenhei o currículo, trouxe os professores, gente que vinha ministrar aulas sobre data lake, coisas hiper avançadas que eu não entendia nada do que eles falavam, e eu achava fantástico. Então, é isso mesmo, estamos no rumo. A universidade precisa realmente entender, só que é o seguinte, você abre um concurso e o concurso diz assim, olha, você, professor, vai ser contratado para ministrar tal disciplina. Bom, acabou. Primeiro, não vai ser interdisciplinar. Segundo, ele vai passar 30 anos ministrando a mesma disciplina numa guerra dentro do departamento. E, por fim, eu preciso contratar professores que sejam capazes de dialogar, de transitar em diferentes áreas do conhecimento. Porque a palavra-chave hoje é interdisciplinaridade. Porque o conhecimento está avançando num ritmo absurdo. Então, ele está correto. Em termos formais, não é possível seguir os mesmos modelos de antes. E aí, uma frase que já está sendo muito dita, correta, nós temos uma escola que foi concebida para o século XVII e nós estamos no século XXI. E aí, a grande dificuldade está na mudança de mentalidade. Tecnologia já está disponível de uma forma ou outra. A questão não é tecnologia, a questão é mentalidade, né? Acho que nós perdemos aqui o contato com a Luciene. A Luciene deve ter tido algum problema técnico, mas vamos continuar aqui fazendo esse nosso bate-bola, porque problemas para discutir não nos faltam. Não. E soluções para propor também daqui a pouco. Mas, Luciano, continuando aqui essa reflexão sobre currículo e trabalhabilidade, se nós entendemos que o Brasil tem problemas históricos, e gostaria primeiro de agradecer ao pessoal que está no Q&A, o Q&A está pegando fogo aqui de perguntas espetaculares, eu não sei nem se nós vamos ter tempo de responder todas elas e de endereçar, mas, enfim, vamos seguir aqui e torcer que dê para cobri-las. Se nós temos metade da população que deveria estar sendo formada na média da OCDE, se nós temos universidades que não têm conseguido, têm tentado, eu tenho visto, e acredito que você também aí na ABED, diversas tentativas de iniciativa de flexibilizar currículo, acelerar currículo, modificar modelagens de tempo de curso, de modelos de microcertificações e tudo mais. Por outro lado, nós temos uma situação muito particular que o ensino superior é um ensino regulado. E ele precisa ser um ensino regulado. Afinal de contas, a gente não pode deixar que a educação esteja nas mãos de interesses puramente privados. A educação é um bem público cedido à iniciativa privada por uma razão histórica, né, mas que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser mantida como um bem que pertence ao Estado brasileiro, não pertence a um grupo educacional ou a outro. Luciene, nós tínhamos visto que você havia caído, está tudo bem agora? Agora sim, obrigada, desculpa. Tá bom, então eu estava comentando aqui com o Luciano sobre essa questão de que o ensino é uma área regulada brasileira. Eu vou terminar a pergunta e depois eu passo a pergunta para você, tá bom? Que eu queria fazer para você antes. E aí, Luciano, como nós conseguimos, como sociedade, mover o Estado, mover a perspectiva pública para tornar a regulamentação mais ágil, mais dedicada a ser capaz de permitir que as universidades públicas e privadas, que o ensino superior público e privado tenha a capacidade de responder mais rapidamente às demandas da trabalhabilidade? Olha, Juliano, eu sou membro do Fórum Nacional de Educação, estou discutindo a Conferência Nacional de Educação agora, e acompanho a regulação no MEC há muitos anos. O problema hoje não é a regulação.
Quando você olha as diretrizes curriculares nacionais para o ensino superior, ela tem um potencial de flexibilidade imenso, de atividades complementares, de extensão universitária, de integração uma verticalização de currículo mais forte, interdisciplinaridade. Tanto que você tem hoje, por exemplo, para falar só do setor público, universidades federais absolutamente inovadoras, especialmente as mais novas, que já foram criados dentro de um processo de interdisciplinaridade como a Federal do ABC, que hoje tem doutorado profissional, dialoga com a indústria do ABC Paulista, os cursos são pensados não a partir de disciplina, mas a partir de um currículo interdisciplinar. Então, o problema não está na regulação, o problema está na cabeça e, muitas vezes, no corporativismo das pessoas. A regulação hoje nos permite muita flexibilidade, muita interdisciplinaridade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Agora, tem gente que, às vezes, se arvora de espaços de poder e não abre mão disso. Eu tenho um último slide que eu queria te pedir a gentileza de poder mostrar. Eu tentei sintetizar um pouco como que eu enxergo esse alinhamento, né, do ensino superior. Então, o que é que o futuro do trabalho está apresentando para nós? Primeiro, mudanças no perfil demográfico, graças a Deus. Nós estamos vivendo mais e, se nos cuidarmos e tivermos sorte, ou bênção, depende como você chama, viveremos mais e melhor, com mais qualidade, né? Tudo bem, o Juliano está aqui com menos de 30 anos, mas eu que já passei um pouco dos 30, eu espero chegar aos 90, né? Então, essa mudança do perfil demográfico significa o quê? Que a universidade tem que se preparar para o lifelong learner, que é a educação por toda a vida. Então, o foco é deixar... Vai ser graduação? Ok, mas cada vez mais pós-graduação, cada vez mais cursos livres, ninguém mais pode parar de aprender. As mudanças na tecnologia exigem que todo mundo esteja num processo de transformação digital, que já é um processo posto de integração de tecnologia, mas principalmente de mudança de modelo de atuação, mudança de modelo de negócio. A chamada globalização, ou o que estão falando agora, reshoring, e aí o Marcos vai chamar a minha atenção para eu ir para a cultura inglesa, melhorar meu inglês, né? Que é justamente o que a pandemia trouxe, né? As empresas tendo que voltar para os seus países de origem. E essa mudança está pedindo educação aberta, educação à distância, o híbrido ser implementado de uma maneira competente, garantindo a qualidade. O movimento de reskilling e upskilling, que, é claro, empurra para a microcertificação. E uma grande novidade, eu vou estar na semana que vem na Confederação Nacional das Indústrias, no evento com o World Economic Forum, que trata da carteira digital de competências e habilidades, Digital Wallets of Skills, que cada um de nós vai ter que carregar pelo resto da vida para poder mostrar quem nós somos para muito além dos nossos diplomas, né? E aí, é claro, eu tive uma discussão com o Senado recentemente, a mudança de perfil das nossas instituições de ensino superior. Nós podemos ter instituições focadas em pesquisa, como Oxford, como Cambridge, mas nós temos que ter também instituições focadas em empreendedorismo e trabalhabilidade, que é um outro perfil de avaliação. E como a União Europeia nos ensina, instituições vinculadas ao desenvolvimento regional e à Smart Specialization. Isso aqui vai garantir realmente um realinhamento e o mais interessante é que nós não vamos criar nada. Nós só vamos copiar as boas práticas da União Europeia, do Reino Unido e especialmente do que China está fazendo no seu ensino superior. Luciene, é muito bom saber que a regulação não é um impeditivo. Excelente. A gente tinha, durante muito tempo, eu entendo que a regulação brasileira, sendo muito aberta, a tendência das instituições é fazer exatamente o contrário, né? É se fechar para não ter brechas em todo lado. Só que o ensino superior privado, ele precisava capturar esse momentum da economia, se aproveitar disso e fazer transformação, como nós sabemos que tem instituições privadas surgindo no mundo inteiro, como a Escola de Programação Roberton de São Francisco, que faz um modelo que é extremamente interessante. Você entra, estuda, você não precisa ter ensino superior, você não precisa ter ensino médio, high school, você entra, estuda todo um currículo de programação, não paga e faz um professional fee. Quando você estiver recebendo o seu salário, você devolve
uma parte uma percentagem do salarial para a escola como retorno pelo seu curso. Mas, enfim, Luciene, o mundo do trabalho, ele pode contribuir, ele pode exercer uma pressão positiva para o ensino superior. Eu estou falando uma pressão no sentido correto. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Federação da Indústria Nacional, os sindicatos patronais, exercer uma pressão positiva em busca da academia para dizer assim, academia, vamos se mover, nós estamos precisando disso aqui tudo. Tanto do ponto de vista de alinhamento, como nós temos, por exemplo, no Polo Digital de Recife, temos um alinhamento espetacular entre empresas privadas mas também numa pressão política, numa pressão social em cima desse tema. O que você acha? O que eu tenho visto, né, é um pouquinho mais do que eu acho. Eu também tenho visto oportunidades excelentes e tenho visto grandes empresas renomadas, inclusive a marca para a qual eu trabalho também, nós colaboramos. Considerando essa carona que foi colocada pelo Luciano, né, onde o regulatório ele se amplia, ele dá mais oportunidades para que as empresas também possam colaborar, o que nós temos feito, né, dentro da nossa marca, dentro de formações acadêmicas, que nós vislumbramos competências que a universidade possa não estar desenvolvendo, nós temos nossos profissionais que já estão desenvolvidos, colaborando com essas organizações. E eu tenho visto, como o Luciano colocou aqui, empreendedorismo, né? Aqui eu não estou fazendo propaganda, né, de escola que é federal, mas eu não sei se todos conhecem, tem a Enactus, que ela está amparada por diversas universidades federais do país, que aquilo é empreendedorismo nato. Esse exercício todo que nós estamos falando aqui, os estudantes praticam e devolvem com grandes empreendimentos para todo o país, inclusive exportando produções que eles desenvolveram durante a formação acadêmica. Então, eu vejo o copo meio cheio, né, porque o regulatório ele dá essa capacidade para que as empresas possam investir, possam colaborar. A gente não fala tanto que a transformação, a era digital, ela depende de uma colaboração, ela depende da colaboração, sim. No momento que as organizações e o regulador identificam que há oportunidades para que ambos juntos e colaborar, esse é o melhor momento que nós temos, porque se as empresas também não fizerem essa parte, não colocarem essa especialização, essa experiência que as empresas já têm em colaboração à formação acadêmica, nós não teremos os profissionais, a continuidade e a sustentabilidade dos negócios. Então, essa colaboração, ela não é só bonita de se ver, ela é necessária de ser observada, né? O que eu faço aqui é um convite, né, aos grandes empreendedores, ao mercado brasileiro, até porque a gente não convida aquilo que a gente não faz, né? Para que essa colaboração possa intensificar dentro das organizações de ensino, para que nós estejamos investindo, seja financeiramente, seja com capital humano que já está desenvolvido, para que os nossos formandos, para que os nossos profissionais possam estar neste contínuo desenvolvimento. Então, eu vejo o copo mais cheio e grandes oportunidades para que todos nós possamos fazer a nossa parte. Bom, nós temos muitas perguntas aqui, e eu vou fazer a última pergunta programada aqui para vocês dois, para depois nós podermos chamar o Marcos aqui de volta e iniciarmos as respostas do Q&A, porque tem perguntas que eu estou ansioso para participar da resposta aqui, ver como nós vamos atendê-las. Mas a última pergunta dentro da nossa linha de raciocínio é fora da empresa, fora da universidade. O que pode ser feito para as pessoas se prepararem para este mundo, terem ofertas? O que tanto do ponto de vista da autogestão, da própria pessoa, buscar? Porque nós sabemos que as instituições regulares não serão suficientes para permitir que o Luciano, que a Luciana, que o Juliano se transformem num processo de upskilling ou reskilling. Existe, obviamente, uma grande responsabilidade individual nessa história. E o segundo ponto é o que existe além do diploma? O que existe além do currículo do trabalho regular para que as empresas, as universidades, as instituições ou as pessoas possam se preparar para este mundo do upskilling e reskilling? Luciano, por favor, o que existe além do diploma?
Acho que o diploma hoje ficou pequeno, assim, na minha opinião, né? A verdade é essa. E a sua pergunta é muito boa. E eu gosto quando você usa o termo trabalhabilidade, porque já é uma evolução em relação ao termo empregabilidade, né? Eu tenho um relatório da OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que mostra como que está prevendo, como já está acontecendo a evolução e as mudanças nas relações de trabalho. E aí cada um de nós teremos que assumir um plano de trabalhabilidade. Olha, como que eu, primeiro que aposentar se tornou uma coisa assim, né? Ninguém pensa em difícil, né? Para dizer o mínimo, né? E segundo, viver só da aposentadoria, esquece, Mais né? difícil. Mais difícil. Segundo, se você quer viver bem, você tem que ter uma atividade, trabalhar para sempre. É um negócio. Eu pretendo trabalhar enquanto tiver saúde, né? Isso ajuda a ter uma melhor qualidade de vida, porque você continua a aprender. Então, além do diploma, eu preciso estabelecer para mim um cenário da minha trabalhabilidade, eu tenho que ter um plano de desenvolvimento pessoal, eu tenho que buscar pessoas e instituições que me ajudem nesse desenvolvimento, muito além das escolas. Agora, a vantagem é que, nesse ponto, para quem tem a capacidade de ser autodidata, nunca foi tão disponível a informação. E agora, com a tradução simultânea que as próprias ferramentas permitem, eu posso aprender coisas em chinês e alemão com relativa facilidade, que a ferramenta traduz bem para o português. Por exemplo, até porque o meu chinês só perde para o meu vietnamita, né? Então, assim, você tem condições de aprender se você tem acesso à internet. Por isso que o movimento agora de trazer o 5G para todas as escolas brasileiras vai ser fundamental, porque aí as crianças vão poder aprender a aprender usando a rede, e é claro que para isso nós vamos ter que ter um esforço de formação nessa competência que é chamada cultura digital, a cultura digital. Então, eu acho que o momento é melhor do que nunca. Quando eu comecei a desenvolver um plano pessoal, eu comecei a ler Gazeta Mercantil. É um jornal que não existe mais. Gazeta, você também lembra a Gazeta Mercantil? E eu começava a recortar a Gazeta Mercantil e guardar aqueles artigos. Eu tinha um arquivo de arquivos guardados da Gazeta Mercantil. É claro, quando eu casei, a minha mulher mandou queimar tudo, ela me queimava. Mas quando veio a internet, eu pude me desfazer dessas coisas, né? E poder trabalhar no mundo digital com o conhecimento que eu queria desenvolver. Eu sou professor e falo muito, hein, Juliano? Vou parar aqui. Não, está ótimo. A gente está dando o tempo Só queria pedir desculpas, eu não recortava a Gazeta Mercantil, eu não lia a Gazeta Mercantil. Eu não tenho menos de 30, mas também não tenho menos de 40, mas eu acho que a camisa amarela melhorou significativamente aqui a aparência. Mas, Luciene, e o que existe para as empresas além do currículo? Além do diploma? Bom, como eu disse, né, existe o potencial. Quando o Luciano coloca essa capacidade de refletir, de se conscientizar de que você necessita desse desenvolvimento, você necessita desse conhecimento, que você tenha disponibilidade mental para que isso seja alcançado, isso vale ouro em pó para as empresas, porque isso demonstra potencial de transformação. E acreditem, isso pode ser medido, né? Isso é medido com perguntas da sua vida, isso é medido com perguntas do seu dia a dia. É claro que à medida que nós que recortávamos a Gazeta, né, vivemos, nós temos mais experiência, nós temos mais enredo, né, para se posicionar. Então, você mostra uma maturidade mental em relação a esse modelo. Mas isso não significa que um estudante que saiu da universidade ou que não teve essa preparação ao longo do caminho, ele não tenha vivido. Então, essa experiência de vida dele, com o potencial mental dele, isso devidamente medido mostra a capacidade que ele tem de alcançar esse desenvolvimento. Eu sempre falo, de forma geral, que todos nós precisamos ser conscientes, né? O profissional que quer ser um bom profissional, ele tem que ter consciência daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele ainda não está devidamente
daquilo que ele pode desenvolver. Porque se não houver essa consciência mental, você vai bloquear esse conhecimento, você vai achar que você está preparado e está perdendo a oportunidade para aprender. Então, na prática, nós já medimos, até para que nós possamos também desenvolver o nosso capital humano dentro de cada empresa. Então, isso é medido e isso é acelerado vis-à-vis o potencial que cada um tem. Então, eu vejo que a consciência, né, a conscientização pessoal de cada um nessa necessidade de transformação, ela é essencial. Se nós não temos, né, se nós não temos essa consciência, nós não somos capazes de nos mover, né? E se nós temos essa consciência, ela não vai ser mais ou menos difícil. Ela continua, ela terá uma dificuldade inerente, mas você já tem mentalmente aquela predisposição para fazer isso acontecer. Então, esse fato que o Luciano comentou, ele é muito importante, né? Nós não podemos parar de aprender nunca mais, né? A transformação digital ela está nervosa, ela acontece todo dia. Existem até profissionais da área que mencionam que as empresas elas começam a viver a transformação depois que a transformação ela já até passou, porque a gente começa a tentar perseguir essa transformação. Isso tem a sua realidade, sim, e, consequentemente, a gente só vai conseguir alcançar todo esse desenvolvimento num aprendizado contínuo, num life learning long, no longo aprendizado. Agora, quem tem essa capacidade mais desenvolvida sai à frente. Só queria acrescentar um tópico, e aí eu já vou chamando o Marcos aqui para ele estava acompanhando as perguntas e fazendo ali a seleção do que nós vamos colocar como perguntas do público. Meu acréscimo a essa discussão é fazer um contraponto à questão da infodemia, né? Nós temos que ter muito cuidado com a ansiedade informativa que tem tomado conta das nossas áreas de recursos humanos, das nossas áreas de inovação ou da cultura corporativa em geral, porque definitivamente uma das causas do que se chama Great Resignation lá nos Estados Unidos e que tem começado a afetar outros países, inclusive o Brasil, mesmo nesse momento, é as pessoas estarem tão ansiosas e tão preocupadas com essa necessidade de estar o tempo inteiro correndo atrás e nunca vão alcançar, porque, obviamente, se você vai correr atrás na hora que você terminar a sua nova certificação, o seu novo skill, você já vai estar atrasado de novo. Então, esse é tipo aquela corrida que nunca vai acabar, mas que se você parar de correr, você morre. Então, é se acostumar com a corrida, é se acostumar com a jornada e ter cuidado com a sua saúde mental, a sua saúde pessoal, que esse eu acredito que é um contraponto da equação, como você já havia falado um pouco antes, Luciene. Marcos, você está aí? Vem cá, Marcos. Então, devolvo a bola para você, Marcos. Agora é hora de trazermos as perguntas de quem realmente interessa, que é as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e tem pergunta muito boa aí que eu vi. Por favor, Marcos. Obrigado, Juliano, e obrigado, é claro, Luciano e Luciene. Excelentes pontos de vista, conteúdos que vocês trouxeram, muito bem, claro, provocado e mediado pelo Juliano. Eu quero, na verdade, começar compartilhando com vocês um depoimento do professor João Alexandre, da Faculdade Zipep, ele também que é membro associado da ABED, e ele falando justamente sobre esse desafio da mentalidade para inovar, ponto que o Luciano trouxe, né? Me surpreendeu a resposta positivamente de que o corpo regulatório não é o maior impedimento. Eu imaginaria que sim, mas é a mentalidade de quem o implementa, né? Esse foi o entendimento, né, do lado tanto dos órgãos regulatórios como do próprio lado das instituições de ensino. E esse é o comentário que o professor João Alexandre faz, ele que tem experiência nisso e a dificuldade de inovar, do lado dos próprios mantenedores também. E eu trago um depoimento pessoal, e aí eu lanço a pergunta para vocês, para explorar esse ponto, que eu acho que é bem central. Quando eu estava para colocar o meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, o Alexandre, agora um bebezinho, a Vitória de 2 meses. E quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu estava querendo colocar o Alexandre, acabamos colocando numa escola infantil bastante inovadora aqui em São Paulo,
ela é baseada em metodologias ativas apenas, em projetos, em competências, é nada conteudista, bem inovadora. E eu estava conversando com um conhecido meu, empresário de educação, muito bem sucedido, por sinal, e falando sobre ele, sobre essa ideia de colocar o nosso filho numa escola inovadora, né? E me surpreendeu a resposta dele ao dizer o seguinte: olha, Marcos, a gente inova nos nossos negócios, mas eu não quero arriscar na educação do meu filho, não. Eu não quero inovar na educação do meu filho. Então, a própria mentalidade também dos responsáveis, dos alunos, é um desafio, claro, de mudança de mindset, né, que vai além da questão regulatória. Queria ouvir um pouco a Luciene, que acho que está reagindo aos meus comentários aqui, se ela tiver algo a compartilhar conosco sobre como fazer esse shift, como mudar essa mentalidade de todos os players, né, do lado regulatório, dos mantenedores, das empresas e dos próprios alunos responsáveis por alunos. Bom, eu vou te dizer que eu também sofro do mesmo mal, porque eu tenho trigêmeos de 11 anos, então a gente está sempre, né, prestando atenção e, consequentemente, se atualizando. É o famoso equilíbrio, né? Você, tudo que não foi testado, ou que não tem uma aderência, ou que ainda não foi aceito, até por bias, né, por não mindset, ele pode ser arriscado. Então, por que não já exercitar aquilo que tem sido sucesso? Então, é conhecido, né, pelas empresas, é conhecido pelas organizações de ensino, quais são os modelos que estão mais aderentes e que tornam esse equilíbrio mais satisfatório no aprendizado, né? Então, eu vou mais na linha do nem tanto nem tão pouco, né? Quais são as organizações de ensino que já colocam diversas competências, como, por exemplo, você fazer contextualização de textos, como é que porque você desenvolve a sua capacidade de raciocínio quando você faz uma contextualização adequada. Isso é um extrato da língua portuguesa, isso é um extrato de outras línguas, qualquer língua, né, que dentro do país que está sendo exercitado. Extratos e essa granularidade, essa diversidade de competências que algumas organizações colocam no amparo do completo ensino, do aprendizado do estudante, seja ele de ensino médio, que diversas escolas já aplicam, né, dentro dessa oportunidade que o regulador dá, é que faz com que o estudante se torne um profissional mais amplo, com uma amplitude acadêmica não necessariamente especializada, mas que apoia uma matéria, uma disciplina naquilo que vai ser necessário exercitar ao longo da sua jornada profissional. Então, eu tendo a dizer que o que nós procuramos dentro das organizações, né, dentro das organizações que contratam os estudantes, é aquele que tem uma granularidade, uma diversidade maior de competências e não necessariamente uma especialização. Porque a especialização ensinada ao longo da sua jornada de trabalho. Ela é mais fácil de ser alcançada quando você tem essa diversidade na sua competência de aprendizado mais amplo e não necessariamente focado num determinado momento onde você não tem essa capacidade, essa sua capacidade ela não está apoiada pelas diversas experiências. Então, até aqui, a palavra diversidade é muito importante nessa contextualização. Obrigado. Acho que o Luciano quer acrescentar, eu ia te abrir a palavra, Luciano, sobre o desafio de mudança de mentalidade. Quer comentar? Pode seguir. Gostei muito da resposta da Luciene. E eu tenho uma notícia, sabe, para você, Marcos. Você nasceu no século passado. A Luciene nasceu no século passado. Eu nasci no século passado. O Alexandre e a Vitória, que deve ser linda, são habitantes que já nasceram nesse século, assim como os trigêmeos da Luciene. Então, que bom que você colocou o Alexandre numa escola mais antenada com o século que ele nasceu. Isso é muito importante, porque o segredo da escola, todas as escolas têm que cumprir curricularmente o que a BNCC diz. A questão é um método, a metodologia. Então, colocar numa escola
de Waldorf ou montessoriana, ou uma escola que tem uma ênfase democrática, de um currículo construído a muitas mãos, a partir de projetos, é isso, não tem outro. Então, quando esse empresário fala isso, é porque ele provavelmente também é do século passado. Então, ele foi criado e aprendeu em uma escola do século passado, que, na verdade, é uma escola que foi criada para o século XVIII. Uma escola que a maior inovação que ela tinha era o quadro negro e o giz, e as carteiras colocadas como uma linha de produção industrial. Então, você está corretíssimo, e é muito importante que as nossas escolas e universidades se alinhem a esse mundo que pede a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a diversidade como um princípio fundamental, porque isso faz parte da alta modernidade. Então, e olha, outra coisa, a Vitória, você vai perceber que ela já sai, o Alexandre também, da maternidade com um chip implantado que nós não temos. A maneira que ela vai lidar com a tecnologia é totalmente diferente da gente, porque tecnologia é tudo aquilo que chega na sua vida depois da adolescência. Porque se você já nasce, a coisa já está lá, você não acha que aquilo é tecnologia. Então, para ela, metaverso, 5G, IoT, inteligência, para ela isso não é tecnologia. É a mesma coisa que a geladeira para nós. A gente não pensa na geladeira como tecnologia, no fogão como tecnologia, porque a gente nasceu já estava lá. Então, ela já vai entrar num modo muito acelerado, e você, a sua esposa, a Luciene com os trigêmeos, eu com a minha de 15, dê um jeito de fazer bastante ginástica e correr atrás para acompanhar a cabeça desse pessoal. Viu? Ô, Luciano, eu queria só complementar, porque eu acabei de me recordar, eu estava ontem aprovando um investimento para os nossos profissionais fazerem uma experiência no Escape 60. E aí eu tenho essas perguntas, né? Porque eu tenho que aprovar e eu tenho que explicar por quê, né? E a minha explicação para o executivo que me perguntou, mas por que você está aprovando esse investimento para os nossos profissionais aprenderem dentro do Escape 60? Eu falei assim, porque é assim que eles aprendem, que não é a forma como nós aprendemos. Então, se a empresa e as organizações de ensino não estiverem antenadas, né, conscientes de que a forma de aprendizado ela é diferenciada, nós vamos querer, né, transmitir o conhecimento aos nossos estudantes e às pessoas mais jovens, aos jovens talentos, da forma como nós víamos. E aí isso não está aderente, está totalmente diferente da forma como nós gostamos de aprender, como nós estávamos acostumados a aprender. Então, o empresário, seja ele dono de uma organização, seja ele um executivo do governo, seja ele um executivo de uma empresa privada, ele tem que estar aberto às novas formas de aprendizado que estão ligadas a como os jovens, né, essa geração, ela aprende diferenciado, não é o mesmo modelo. Então, se nós não estivermos conscientes disso, nós vamos estar provendo até altos investimentos para as pessoas que não aprenderão, porque elas não têm mais essa forma. Né? Desperdiçando, exatamente. Então, essa foi a forma como eu expliquei o alto investimento aprendendo dentro do Escape 60, que quem sabe que é resolução de problemas, resolução de dificuldades para você escapar de um determinado local, que é aprender a se adaptar e procurar soluções, e uma das formas que você pode transmitir aprendizado. Perfeito. Excelentes pontos. Pena que a gente não tem mais tempo até para eu poder comentar, gostei de comentar, mas só rapidamente uma coisa, eu brincava anos atrás que quando essa geração chegasse no mercado de trabalho, indo ao ponto do Luciano, eu queria estar com a minha vida resolvida, né, para não ter que competir com essa geração. Mas indo ao ponto de vocês, como eu espero viver por muitas décadas ainda, não vai ter jeito, eu vou ter que me mexer e vou ter que ir para o meu upskilling ou reskilling, ou enfim, a educação continuada, que acho que é a grande questão, né, da nossa geração especial, né? Temos várias perguntas aqui que, de fato, a gente não vai ter tempo para responder, da Inaê Leandro, do Marcelo Reich, do Maxio Braga. Tem só uma que eu vou querer comentar ou passar para o Juliano, na verdade, que tem a ver, claro, com a missão da Britain aqui,
Teve uma pergunta querendo saber sobre dados de Inglaterra. O Luciano trouxe vários dados super relevantes que nos fez pensar sobre esse desafio, né, do Brasil. E o Juliano me comentou pelo chat aqui que ele pode trazer alguns dados para a gente ir para o encerramento sobre a Inglaterra vis-à-vis Brasil. Então, Juliano, você quer trazer alguns dados aqui, comentar, mesmo que em 1 minutinho ou 2 apenas? Vamos só avisar os nossos telespectadores que nós vamos provavelmente passar 3, 4 minutos das 10 horas, tá? E para vocês também, só para se vocês tiverem que avisar, mas a Inglaterra tem um modelo de ensino, de educação certificadora um pouco diferente, bem mais inteligente do que o que nós temos aqui, né? Eles fazem um modelo em que modulam um determinado tipo de curso, um determinado tipo de conteúdo, e modulam ele desde um bloco de ensino médio até um modelo de doutorado, onde aquele bloco de ensino médio ele já é parte da estrutura até o modelo do doutorado. Então, por exemplo, recentemente, um dos cursos solicitados ao mercado, e qualquer empresa privada pode oferecer, e isso, a Pearson, que é a empresa a qual eu estou vinculado, é o maior fornecedor da Inglaterra para esse tipo de conteúdo. Ela não executa, quem executa são escolas de ensino médio, universidades, pós-graduação, empresas em geral, em esportes digitais. A requisição do governo inglês foi: preciso de um curso, de um conteúdo para esportes digitais e esportes. E aí o que acontece? As empresas produzem um conteúdo focado em 30 horas para o ensino médio. Então, 30 horas em introdução ao conceito de esportes digitais. Por exemplo, com mais 70 horas, 100 horas, você faz um diploma de college. Então, você tem ali um pré-universitário, que é os 2 primeiros anos do ensino superior. Então, você tem 30 do ensino médio. Se você executar isso no ensino médio, esses 30 horas, quando você for para o college, você faz 70. Então, você tem 100 horas e você ganha a certificação de college. Se você completar mais 200, você consegue um diploma de graduação. Viram 300 horas, um diploma em esportes. Não é um diploma em administração, não é um diploma em direito, é um diploma em gerenciamento de esportes digitais. Por exemplo, se você acrescentar mais 250 horas, já está dando um total de 550, você pode ter uma certificação de mestrado em gerenciamento de esportes digitais. Então, isso faz com que você tenha uma série de blocos e as combinações são variadas. Por exemplo, se você vai fazer uma formação em cultura digital, aquele primeiro bloco do college de esportes digitais pode ser parte dessa composição. E aí vira um lego de certificações nas quais você, saindo do ensino médio, você sai com o seu diploma de ensino médio, mas com uma micro certificação em conhecimento de esportes digitais, tipos de esportes digitais. E isso é muito, muito interessante. Para quem quiser conhecer melhor, o programa da Pearson é o BTEC, 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 e é extremamente interessante o modo como eles constroem as propostas curriculares. Devolvo para você, Marcos. Só me permita dizer que hoje a legislação permite isso no ensino médio brasileiro, no 5º itinerário. Né? Infelizmente, hoje. Grande evolução, por sinal, do ensino médio, na minha visão, os itinerários formativos, né? Tem uma aderência com os interesses dos jovens. A gente vê a evasão no ensino médio no Brasil, né? É enorme, e esse novo modelo de ensino médio eu acho que está no caminho, de fato. Mas estamos precisando, de fato, encerrar, não queremos passar mais muitos minutos aqui do horário. Pontualidade britânica para começar e para terminar, então vamos queimar uns 4, 5 minutinhos no máximo, então. E devolvo, então, para os nossos palestrantes, para a Luciene, para o Luciano fazerem seus comentários finais. Passo, claro, ladies first. Passo para a Luciene fazer seus comentários finais e depois o Luciano pode já dar sequência. Não, eu só agradeço, né, a oportunidade. Não deixou de ser um fórum de muito aprendizado, onde insights foram colocados por todos, né, através da apresentação, mas também através das perguntas, que, na linha do bate-papo aqui que nós estamos tendo, nos faz aprender um pouco mais naquilo que a gente precisa se posicionar. Então, eu deixo só o meu agradecimento a todos os profissionais que nos trouxeram aqui informações e insights para que a gente possa fazer uma colaboração mais assertiva e mais dedicada. Muito obrigada. Bom, eu também agradeço, foi uma honra e uma alegria estar aqui conhecendo, estando com vocês, né? Eu creio que é muito importante essa iniciativa da Bridgeton.
E as empresas cada vez mais precisam até alinhar o seu programa de educação corporativa com essas novas demandas do século XXI, das competências, como a Luciane deu um exemplo aqui agora. E eu vou além. Precisa adotar escolas de educação básica para encontrar talentos que ajudem a repensar modelos de negócio e formas de atuação, viu? Muito bem. A coisa começa lá embaixo, para trazer gente boa, né? Então, mas parabéns à Britna, ao Marcos e ao Juliano, muito obrigado. Obrigada. Muito bem, então, infelizmente estamos tendo que encerrar, teria muito assunto para a manhã inteira, né, mas vamos fazer o fechamento aqui, então um agradecimento em nome da Britna, em especial, é claro, para a Luciene e para o Luciano, também um agradecimento meu pessoal aqui para o Juliano, por ter organizado e mediado esse nosso webinar. Um agradecimento especial a todos vocês, é claro, que nos acompanharam nessa manhã de sexta-feira, e informar que a gravação desse evento vai estar disponível no canal da Britna no YouTube, para quem não pôde participar, que vocês acham que teriam interesse nesse tema, é só passar o canal da Britna no YouTube para os seus conhecidos que têm interesse nisso, e também comentar que a agenda dos próximos eventos da Câmara Britânica está disponível no site da Câmara, no www.britna.com.br. Então, mais uma vez, obrigado a todos e uma boa sexta-feira. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom.